Na manhã de domingo, um louco matou pelo menos 4 pessoas e feriu outras 8 em uma igreja dos Santos dos Últimos Dias em Michigan. O horror começou por volta das 10h30 da manhã, quando ele bateu sua caminhonete Chevy Silverado no prédio onde centenas de fiéis estavam reunidos para um culto de domingo em Grand Blanc. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouco da música cristã. Obrigado por assistir os meus vídeos. Lembrando que tudo isso aí que você está vendo, uma caminhonete com 2 bandeiras americanas, era só coincidência. Esse cidadão ele invadiu uma igreja dos Mormons, dos Santos dos Últimos Dias, porque para ele esse pessoal aí não era de Deus, porque de Deus só eram as pessoas da igreja dele. Então eles achavam que esses Mormons aí é o anticristo, então vamos arregaçar. Era isso que ele pensava. Township. O veículo do assassino tinha 2 grandes bandeiras americanas atrás da cabine e Por que será que eu não estou surpreso, hein? Por que será? Eu já vi esse filme em algum lugar. um conjunto de chifres de veado presos ao para-choque. Em seguida, ele saiu e abriu fogo com um rifle de assalto contra a congregação e ateou fogo na igreja, fazendo com que toda a estrutura pegasse fogo. Então, o que sabemos sobre o psicopata que fez isso? O nome do suspeito é Thomas Jacob Sanford, da vizinha Barton, Michigan. Ele era um veterano da guerra do Iraque de 40 anos que Por que será que eu não estou surpreso? A maioria das pessoas que atacam em escolas, que atacam em igrejas, sempre é um neurótico de guerra, sempre carrega e se enrola na bandeira dos Estados Unidos, é a favor dos armamentos e é trampista. E o que é pior de tudo, é evangélico. Só que esse aí, ele tinha uma birra contra os mormons, os mormonismo, ou seja, ele não aceita. Esse negócio de país laico não é um país que come chocolate, é um país que o Estado não é religioso. O povo pode ter a religião que bem entender, mas o Estado não abrange essa ou aquela igreja. É ou não é, o meu amigo aí? serviu na Marinha do Zewa. Uma publicação no Facebook da mãe de Sanford diz que o atirador serviu no Iraque de 2004 a 2008. De acordo com a Fox News, Por que será que eu não estou surpreso de novo? ele trabalhou como mecânico automotivo organizacional e operador de recuperação de veículos, tendo recebido diversos prêmios por seus serviços e alcançado o posto de sargento. Contas de mídia social que se acredita estarem conectadas a Sanford revelam que ele era um homem de família, com esposa e um filho. É claro, é lógico. O Hitler também tinha família. E todos os outros malucos, todos têm família. O Herodes tinha família. Pequeno. Fotos publicadas no Facebook mostram a família sorrindo, posando em caçambas de picapes ou em um campo de girassóis altos. Uma página inativa do GoFundMe de 2015 arrecadou mais de $3.000 para o filho do casal, agora com 10 anos, que nasceu com hiperinsulinismo congênito, ou SHI, uma doença genética rara na qual o pâncreas libera muita insulina. Enquanto as autoridades investigam o que levou Sanford a cometer seu crime repugnante, o ex-diretor assistente do FBI Chris Wacker disse à Fox and Friends First que um motivo já está à vista. O FBI assumiu a liderança. Isso significa que eles estão tratando isso como um crime de ódio ou um ato de terrorismo doméstico. A investigação está aprofundada neste momento no que diz respeito ao motivo. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Levitt, indicou que o atirador atacou os fiéis por causa de sua fé. Bem, pelo que entendi com base em minhas conversas com o diretor do FBI, tudo o que eles sabem agora é que este era um indivíduo que odiava pessoas da fé mormon. E eles estão tentando entender mais sobre isso. Quão premeditado foi, quanto planejamento foi feito, se ele deixou um bilhete. Todas essas perguntas ainda precisam ser respondidas. O presidente Trump ecoou esse sentimento em uma postagem na rede É lógico, o camarada é aquele típico americano, membro de uma igreja evangélica, mas que odeia os mormons. Os lembra? Um tempo atrás tinha um aí que odiava os testemunhas de Jeová. Lembram?
e assim por diante. Mas aí não é coincidência, tá? O Donald Trump vai falar alguma coisa aí, mas o camarada era o famoso patriota. O carro dele era fantasiado de bandeira americana. O sujeito era patriota e trampista, esse doido aí, ó. Essa fábrica de doido gera doido. Mas vamos embora ouvir o que esse maluco vai falar. Social Truth, na qual escreveu: este parece ser mais um Ai. ataque direcionado a cristãos nos Estados Unidos. Esta epidemia de violência em nosso Lembrando que é outro cristão e trampista. Lembrando que o mesmo lá que matou o Charles Kirk também era cristão, também era trampista. Lembrando disso aí. É doido matando doido. O país deve acabar imediatamente. Um candidato a vereador revelou um encontro perturbador que disse ter tido com Sanford em 22 de setembro, quando estava batendo de porta em eleitores. Chris John disse ao Detroit Free Press que os dois conversaram por cerca de 20 minutos, com Sanford falando sobre seu tempo servindo no Iraque como fuzileiro naval do EUA e lutando contra o vício em drogas ao retornar para casa. Mas o que começou como uma conversa amigável mudou drasticamente quando o assunto de fé religiosa foi levantado e Sanford começou a desabafar contra os Mormons após revelar que teve um relacionamento com uma mulher cuja família era Mormon quando ele morava em Utah. Eram pontos de discussão anti-LDS bem comuns que você encontraria no YouTube, TikTok, Facebook, disse John, e culminaram quando Sanford declarou que considerava o mormonismo o anticristo. O candidato ao Conselho Municipal de Barton disse que reconheceu Sanford. Bom, para começar, se ele considerava, eu já repeti aqui várias vezes, mas a reportagem está evitando de falar. Se o sujeito não pertence a igreja nenhuma, nem sequer ao catolicismo, como ele vai considerar o mormon um anticristo? Quando alguém considera alguém anticristo, é porque o camarada é um cristão, um evangélico, porque essa conversa sai dessa gente. Imediatamente quando sua foto foi divulgada após o tiroteio. Há certas coisas que você não esquece. Ele disse: este não é um cara esquecível. Sanford morreu no local durante um tiroteio com um policial do município de Grand Blanc e um policial do Departamento de Recursos Naturais que responderam ao tiroteio. Os policiais chegaram ao local 30 segundos após o início da chamada e eliminaram o suspeito em cerca de 8 minutos. Detetives estão investigando se o tiroteio em massa e o incêndio têm alguma conexão com a morte do presidente de longa data da Igreja Sud, Russell M. Nelson, que morreu no sábado em Salt Lake City aos 101 anos. Eu sou Jorge Luiz, este é o podcast e Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo. O podcast está devendo, mas a Rádio Web Xixová está a todo vapor. Eu toco o melhor do flashback, então se você gosta de flashback, por favor, vá lá. Agora, se você não gosta, não vá. Eu também toco um pouco da música cristã, porque para mim, música cristã não é louvor. Louvor é aquilo que você faz e canta para Deus. Isso sim é louvor. Mas se você faz para você ganhar dinheiro, aplausos e abraços, então é louvor a si próprio. Nada contra. Você tem talento, canta, então ganhe dinheiro com isso. Mas chama isso de louvor a Deus é que é o problema. Eu já vi aqui no Brasil por 2 vezes políticos, e um era até governador, políticos recebendo propina, colocando nos bolsos, na cueca, e depois se abraçaram e agradeceram a Deus pela propina. Você está brincando? Eu já vi ladrão, antes de fazer o assalto, fazer o sinal da cruz. O cara era católico. Então ele se benzeu para que Deus o proteja do assalto. É brincadeira isso? Pois é. E o que eu estou querendo dizer com isso é que música cristã não é louvor. Porque louvor você faz, canta para Deus e não ganha nada com isso. Não ganha aplauso. Não ganha nada. Mas eu vou ficando por aqui, encerrando. Fique com Deus. E continua me assistindo. Eu preciso.